Olá, alunos do Soft Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é o William e hoje nós vamos ver aí a questão dos displays, né? São três tipos de displays que são mais usados, tá? Que no caso é o display flex, display block e o display grid, tá? Só que claro, né? Nós temos mais de um display. Nós temos o display inline e o inline block. Não são usados muito, tá? Na programação, no caso, no mercado de trabalho. Mas você pode acabar querendo usar aí no, no seu projeto, né? No caso, o inline, ó, vou passar para vocês por cima. De caso vocês peçam, eu posso fazer um vídeo sobre esses dois. Mas o inline, ele ocupa somente o espaço necessário que você precisa usar para determinada função, né, do display, do espaçamento. E ele não quebra a linha, tá? Então ele mantém tudo na mesma linha. E eu consigo colocar aí um background até, mas ele não aceita as questões de espaçamento do border, padding, margem, nada disso ele aceita, nem o gap, se não me engano. Já o inline block é ao contrário, né? Ele aceita definir largura, altura, margem, padding, ele aceita tudo, né? Porque ele tem o block, é um inline block. Então ele aceita essas práticas, né? É, nós temos também aqui o display o display grid, o display inline, o display flex e o display block, né? Que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, eu vou pedir para que se deixem um like já no vídeo, se inscrevam no canal, que não for inscrito, entrem nos links do Discord, do Instagram, que é muito importante para trocar ideias, né, conhecer pessoas na programação, para que vocês possam até, talvez estudar juntos. Mas enfim, vamos passar para o nosso código que nós temos aqui, é, que é o seguinte, tá? Nós temos nós temos aqui dois blocos, certo? Eu vou até vir aqui, ó, e vou diminuir vou colocar 30-30, tá? Opa, 300 não, 30. Colocar 30-30. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer duas classes, tá? No caso, uma vai ser deflex, tá? Que vai conter o display flex. Uma que vai ter o d-block. Faltou um pontinho aqui. Que vai ter, obviamente, o display block. E outra classe d-grid, né? Que nós temos três, né? Display grid, tá? Esse vídeo nós vamos ver meio que por cima, tá? Cada uma. É mais para inteirar vocês sobre o básico de cada grid, tá? Desculpa, cada display. Porque é muita coisa mesmo para você passar só em um vídeo. Então eu vou fazer um vídeo para cada um, tá? Porque daí fica mais enxuto e fica melhor de passar o conteúdo, não fica tão maçante. Aqui eu tô com o display flex. Como vocês podem ver, ele ficou um do lado do outro, certo? Então, se eu passar para o display block, ele automaticamente vai ficar um embaixo do outro. Uma coisa que esqueci de falar para vocês, ele vem com um padrão, tá? O HTML ele vem com um padrão, o display block. Então, mesmo se eu não colocasse o display block, opa, mesmo se eu não colocasse o display block, eu vou tirar essa classe aqui, ele fica com block ainda, tá? Por exemplo, ó, vou passar deflex, ficou um do lado do outro. E agora eu vou tirar o display flex, não vai ter nada. Então ele fica um do lado do outro, tá? É... Uma coisa legal do display flex, vou colocar aqui deflex, dependendo do caso que você for usar, né? Mas o display flex ele possui um negócio que se chama flex wrap, tá? O flex wrap eu consigo colocar como wrap. Assim, vocês não viram nenhuma diferença, certo? Porém, se eu aumentar aqui
é, o width, né, a largura para 50, ele vai passar para um debaixo do outro. Agora, por que que isso acontece? Isso acontece porque quando o nosso bloco, né, no caso a nossa div, nesse caso, ela não consegue ocupar o espaço inteiro, tipo, bonitinho, ela acaba indo passando para baixo, né? Porque 50% da tela é daqui até aqui, e daqui até aqui é outro 50. Teoricamente, ele não consegue, por quê? Porque tem essa margem aqui, essa margem branca, tá? E essa margem branca acaba tirando espaço da tela, então ela passa para baixo. Mas agora, se eu colocar 40, ele fica um do lado do outro. 45 também, se eu não me engano, né? Também fica um do lado do outro. 46, 48. Ó, 48 ainda fica. Acho que 49 já não fica mais. É, 49 já não fica mais. Então, acontece isso, tá? É por causa disso mesmo, que ela não consegue ocupar a, o item inteiro. Agora, se não tivesse esse padding, né? Não sei se é padding ou margem, o que que tem aqui. Deixa eu até ver se eu consigo analisar, mas eu acho que é o próprio HTML. Isso, eu teria que alterar lá no main, então não vou ter esse trabalho. Mas, enfim, é usado assim, tá? O display block, eles possuem algumas funções também. Eu consigo passar um... O display block, na real, eu uso mais quando ele quer, quando eu quero deixar ele um item embaixo do outro, tá? Pra ser bem sincero. É, eu acabo usando só para isso mesmo. Porque eu acabo usando bastante o display grid, bastante o display flex, é, para fazer os meus sites, né, quando eu quero desenvolver alguma coisa. Mas o que você tem que saber é disso, o display block eu deixo um embaixo do outro. Eu não me lembro se o block tem alguma coisa. Acho que não, mas eu vou ter que dar uma, para ser bem sério com vocês, eu tenho que dar uma averiguada um pouco melhor sobre o display block, tá? Então no próximo vídeo eu vim com mais informações para vocês sobre o display block. O display grid eu consigo usar ele com algumas coisas, tá? É, por exemplo, é, eu vou copiar aqui várias. Eu tenho um Ctrl V aqui para fazer aqui que eu fiz, mas calma aí. Eu vou excluir esse Ctrl V e vou pegar mais aqui, ó. Peguei mais, dei o Ctrl Shift. Ah, não funciona Ctrl Shift. Eu vou dar um formatar documento, Ctrl Shift F, tá? Então, Ctrl S, deu 4 aqui, né? Vocês estão vendo. Mas aqui eu vou colocar grid, né? Então ele isso mesmo. Ele vai passar um por baixo do outro, tá vendo? Porém, eu consigo fazer uma coisa muito legal, tá? Com o display grid, que no caso é grid template columns. Daí eu vou colocar o repeat, tá? Daí eu vou colocar 2,1 FR. Então, ó, ele passou um pro lado do outro, tá vendo? Ele ficou um do ladinho assim, seguindo. Isso é usado no quê? Cara, isso é usado muito em e-commerce, em lojas que tem produtos. Isso é usado muito em tanto itens, né? Tipo de. Como posso falar? Ele é usado quando tem bastante coisa que eu preciso exibir, né? Ou que eu quero fazer tipo um quadrado, enfim, dá pra fazer bastante coisa mesmo com grid. Até se eu conseguir, se eu quiser colocar três, ele vai ficar, né? Só que daí ele fica com um a menos aqui, por algum motivo, né? Não sei se você colocar dois vai mudar alguma coisa, acho que não é. Aqui geralmente coloca um FR mesmo. Se eu colocar 4 ele vai ficar 4, né? Ah, aqui ó, tá certo. Ele sobrou um porque ele tá um, 2, ele tem um 3 aqui que ele tá escondido, né? Então se eu diminuir aqui para, por exemplo, 19, ele vai aparecer aqui, né? E se eu colocar 4 aqui, ele automaticamente vai para 4.
né? Daí se eu colocasse mais dessas divs, daí ele iria aumentar, provavelmente. Ctrl V. Ele aumentou, entendeu? Então o grid é bem, ele é usado para isso, basicamente, tá? O display flex eu mostrei para vocês, né? Então se eu colocar tudo isso aqui em flex, ele vai ficar um do lado do outro, né? Inclusive acho que tem até algum que sumiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, acho que tá os oito aqui. Só que ele deu um scroll aqui, ó. Ele não deveria dar o scroll, né? Isso é errado. Temos o display block, né? Block, que vai ficar um embaixo do outro, né? Perfeito, bem legal. Então, são isso, né? Os fundamentos básicos aí que nós temos do grid, do block e do flex. É, No próximo vídeo a gente vai ver melhor aí as coisas do flex, né? O que que o flex oferece. É muita coisa mesmo. Só para vocês terem uma noção, o display flex, cara, a gente consegue usar flex direction, ou temos o flex wrap, né, que nós usamos. Temos o align itens, daí temos vários itens, várias opções. Temos o justify content, né, justify itens, justify self, tem bastante coisa mesmo, né? Então, eu não vou passar tudo isso em uma aula, porque senão vai ficar muito longo. E então na próxima aula a gente vem aí com o display flex e assim vamos seguindo evolução, né? O flex, depois block, depois grid e por fim a gente vai aprimorando aí no nosso CSS e até fazer o nosso projeto que nós vamos desenvolver alguma coisa que eu ainda não sei, mas nós vamos desenvolver um sitezinho. Nem que seja um sitezinho, uma landing page. Posso até trazer essa informação para vocês com a diferença de sites, né, de tipos de sites que tem. Mas enfim, muito obrigado por quem ficou até o final. Vou pedir que vocês deixem um like, que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, entrem nos canais de comunicação e eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo nessa saga, nessa trajetória que nós temos aqui no canal e que possamos cada vez mais crescer o nosso canal. Eu vou falando nosso porque é uma troca, né? Eu tô tentando ensinar vocês, vocês estão tentando aprender, então é o nosso canal, tá? Eu gosto muito de ajudar vocês, então mande aí uma pergunta ou mande aí uma qualquer pergunta no tanto no Discord, Instagram, posso disponibilizar meu WhatsApp caso vocês queiram. Então é isso, tá? Fiquem aí com o próximo vídeo, né? Ou vocês se inscrevam, vejam aí os outros vídeos que eu postei. E na próxima semana nós vamos ver a questão do display flex, tá? Então até mais. Falou, fui.